Quando pensamos em cidades diferentes, é muito provável pensarmos em alguma cidade que seja mais bonita que o habitual, ou quem sabe até uma cidade que seja conhecida por ter algum monumento histórico, por exemplo. Mas a cidade que eu vou te mostrar hoje é estranha de verdade, não só por ser uma cidade fantasma, mas por alguns fatores um tanto quanto interessantes. Esse é o mapa da sede administrativa de Naypyidaw, uma cidade que atualmente é a capital de Myanmar, e que apesar de ser um país desconhecido, carrega algumas curiosidades bem estranhas para falar a verdade. A primeira coisa que chama bastante atenção é que quando começamos a fazer algumas pesquisas sobre esse pequeno país, que faz fronteira com a China, descobrimos que apesar de ter um enorme número de pessoas morando no país, apenas uma pequena parcela da sua população mora na sua capital, o que a princípio acaba não fazendo muito sentido. Isso porque boa parte das pessoas prefere morar mais perto do centro do seu estado ou até mesmo da sua cidade. É quase como uma regra natural a capital de um país sempre ter um número maior de pessoas morando se comparado ao interior. Só a nível de comparação, eu peguei a população da capital dos Estados Unidos e comparei com a primeira cidade aleatória que apareceu no Google Maps. E como você pode ver, essa teoria quase sempre acaba se validando. Enquanto a população de uma cidade não chega nem nos 10 mil habitantes, o número de pessoas que moram na capital dos Estados Unidos consegue chegar a números muito, mas muito maiores. Só que como falamos, essa cidade definitivamente não segue essa regra. Porque mesmo sendo a capital de um país com mais de 50 milhões de habitantes, acaba sendo muito comum você esbarrar com lugares totalmente vazios. Mas porque uma cidade com 4 vezes o tamanho de Londres estaria ficando quase que totalmente abandonada? Bem, para responder essa pergunta, precisamos analisar mais algumas coisas, que com certeza vão acabar mostrando como essa cidade consegue ser tão diferente das outras. O nome dessa cidade significa Sede dos Reis, e apesar de não fazer muito sentido agora, guarda esse significado mais um pouco, que você vai ver que faz muito sentido eles terem colocado esse nome na cidade. Mas bem, o mais estranho de tudo é que até 2005, a capital de Myanmar estava localizada em Yangon, e de uma hora para outra as autoridades decidiram mudar a localização da capital do país. E apesar de mudanças como essa já terem acontecido em outros países, inclusive com o Brasil, o caso de Myanmar é diferente por alguns fatores, e o primeiro deles está relacionado com as declarações sem nenhum sentido do seu governo. Depois que os representantes de Myanmar decidiram mudar a capital do seu país, de Yangon, para uma cidade totalmente no meio do nada, eles deram algumas declarações para explicar o porquê dessa mudança. A primeira declaração falava que a população da antiga cidade estava crescendo muito, e que estava chegando ao ponto de ser quase inviável continuar utilizando ela como capital do país. Só que aí encontramos a primeira afirmação que não faz nenhum sentido. Realmente, quando olhamos os dados do crescimento da população que Yangon estava tendo, vemos que a população da cidade estava aumentando assim como o governo havia falado. Só que esse crescimento não chega nem perto de colocar Yangon na lista de cidades com a maior densidade populacional do mundo. Além de que uma grande população na capital de um país sempre acaba trazendo mais formas de o governo arrecadar dinheiro e, consequentemente, acaba beneficiando a sua economia. E afinal, se uma capital muito povoada fosse realmente um problema, pelo menos alguns dos vários países que vemos hoje já teriam aderido à mesma ideia de alguma forma. Outra coisa que o governo acabou falando e que não faz nenhum sentido é a justificativa de que eles precisavam de uma capital localizada mais no centro do país, e que essa mudança iria facilitar a administração dos vários setores que eles estavam tendo, fazendo todos esses processos se tornarem muito mais rápidos e eficazes. E assim como a outra declaração, essa também não faz o menor sentido, já que as cidades que estão localizadas perto do oceano acabam trazendo muito mais vantagens para a administração de um país. Isso porque ela facilita a entrada e a saída de pessoas e mercadorias, que não precisam se deslocar por muitos quilômetros para chegar na sede daquele país. E exatamente por causa disso, essas duas declarações não passam de duas grandes desculpas para esconder o real motivo desse país ter mudado tão rápido de capital. E se você lembra pelo menos de um pouco da história do nosso país, já deve ter entendido por que eles fizeram essa mudança. Quando falamos da capital de um país, estamos falando de um lugar onde se encontra o centro do governo. Ou seja, ilustrando melhor tudo isso, é como se nós estivéssemos nos referindo
a base de uma economia. Prejudicar ela é a mesma coisa que prejudicar todas as outras cidades daquele país, já que o centro das organizações mais importantes estão localizadas lá. E é exatamente por causa disso que os governantes de Myanmar decidiram mudar a sua capital, já que ter uma capital muito perto do oceano significava deixar o centro do país muito exposto a ataques aéreos e marítimos. E a partir daqui que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, já que o principal inimigo do governo de Myanmar era a própria população. E para entendermos essa história, precisamos fazer um breve resumo de alguns segundos para contextualizar a situação desse país. Myanmar foi uma colônia britânica de 1824 até 1948, e a partir desse ano ela conseguiu a sua independência. Só que o problema acontece quando em 1962 os militares acabam tomando o poder, e a partir daí não só a liberdade acabou sendo esquecida no país, como também a qualidade de vida e o acesso à educação. Além disso, o governo começou a perseguir e a executar o povo no esforço de controlar a situação política do país, o que fez milhares de pessoas fugirem para a Índia, Tailândia, Malásia e outros países, onde eles se sentissem mais seguros. E foi exatamente por causa dessa bagunça e instabilidade política que levou o governo a ter medo da possibilidade da população acabar se revoltando. Isso explica o porquê do dia para a noite eles mudaram a capital de Yangon para uma cidade no meio do nada, já que se um possível ataque começasse em Yangon, o governo teria tempo suficiente para se preparar de alguma forma. Por causa disso, a cidade de Naypyidaw é longe de quase tudo, e tem inúmeras áreas que fazem ela parecer uma cidade fantasma. E agora chegamos em um ponto que realmente mostra como o governo desse país pensa de uma forma um tanto quanto diferente. Quando olhamos o desenho da cidade, conseguimos ver como o governo está determinado a dificultar o acesso das pessoas comuns a qualquer lugar relacionado a uma área importante. Isso porque a cidade toda é dividida por zonas. Existem as zonas administrativas, onde estão localizadas todos os prédios do governo, que por sua vez são todos iguais, na tentativa muito provavelmente de dificultar algum ataque inimigo. Além disso, temos as zonas residenciais, onde as pessoas comuns moram, e como toda essa cidade, ela também acaba tendo suas particularidades, já que a localização e a cor das casas está relacionada diretamente com o emprego e o estado civil dos moradores. E por último, chegamos na zona militar, onde está localizada a casa de cada um dos oficiais militares da cidade. E essa altura do campeonato, eu não preciso nem dizer que a entrada nessa área é totalmente proibida para uma pessoa normal. E além de tudo isso, existem muitos boatos que dizem que a cidade toda foi construída com a ajuda de autoridades da Coreia do Norte, o que, levando em consideração o estado do país, não é difícil de acreditar. No fim das contas, Naypyidaw acaba não sendo uma cidade tradicional na prática, já que ela foi desenvolvida com o objetivo de afastar ao máximo as autoridades das pessoas comuns. Mas então, o que você achou dessa cidade fantasma? Se alguma coisa acabou chamando a sua atenção, considere deixar o seu comentário aí embaixo falando o porquê. E se você não é inscrito no canal, clique no botão que está aparecendo agora na sua tela. Clicando nele, você garante que não vai perder o próximo vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. E vai por mim. O tema do próximo vídeo é algo totalmente diferente do que a maioria dos canais estão falando por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.